João? Sim, podemos começar. Então, Deixa eu compartilhar aqui. andiamo via. A hora que vocês quiserem. Beleza. Vem minha tela? Hum, Hum, sim. Pegou? Beleza. Bom, primeiramente, né, boa noite a todo mundo. Essa é a apresentação do grupo 2, que vocês estão cansados de saber, né, que é composto pela Aline, pela Ana Lívia, pela Ana Pris, pelo João Esquenelato, por mim e pela Thaís. Nossa proposta aqui é fazer uma análise exploratória e preditiva em cima de dados de avaliações de clientes de marketplace, né, para otimizar o atendimento e melhorar a experiência do consumidor. A ideia é fazer isso através de um modelo preditivo de análise de sentimentos. Aí aqui a gente tem uma visão macro, né, do que a gente está propondo. A ideia é que os clientes, né, que compram no marketplace podem avaliar as compras com entre 1 e 5 estrelas e escrever avaliações, né, o padrão de marketplace, sendo que a nossa intenção, né, é pegar essa avaliação com base nessas avaliações escritas, né, a intenção é treinar o modelo para pegar um texto em alguma rede social e classificar ele entre 1 e 5 estrelas. Então, tomar alguma ação com base nessa classificação. Aí o nosso modelo aqui proposto, né, utiliza 5 categorias, que é de 1 a 5 estrelas. A nossa intenção seria ter 3 filas de prioridade, sendo que a primeira é a de sentimento negativo, que seriam as mensagens classificadas com 1 e 2 estrelas. A segunda seria a positiva, né, com as classificadas entre 4 e 5 estrelas. E por último, e talvez relativamente menos importante, né, as neutras, que seriam as que têm 3 estrelas de classificação. Essas filas, no caso, né, passariam para uma equipe de atendimento proativo, com social medias, outros profissionais, né, a equipe de CRM em geral, que receberia as mensagens negativas, aí poderia tomar ações, por exemplo, e responder a pessoa, ver se pode ajudar em alguma coisa, algo nesse sentido. Ou, caso fosse uma mensagem positiva, né, responder agradecendo, interagir com ela de alguma forma, tal. Ainda seria possível também, né, que os atendentes reclassificassem essas mensagens e a gente usaria essa reclassificação para retroalimentar o modelo, né, para melhorar a classificação. Né. A gente vai mostrar mais à frente, né, como que foi a performance do modelo e tal, mas a ideia é basicamente não deixar passar as mensagens prioritárias. Então pode ter, por exemplo, uma mensagem negativa, foi classificada como neutra, aí esse retreino, né, essa reavaliação da equipe de atendimento ajudaria a gente a melhorar o modelo nesse sentido. Claro que a decisão, né, de como atuar e como priorizar essas filas é uma decisão de negócio. A nossa proposta aqui é a que eu falei, mas a empresa pode optar, por exemplo, por só atuar nas classificações 1 e 2, que são as negativas, ou só estimular promotores, né, que é quem deu 5 estrelas, enfim. A intenção da solução proposta, né, é evitar que os clientes que deu classificação negativa se tornem detratores da marca, né, e estimular os promotores da marca, assim diminuindo, né, a taxa de churn e talvez até atraindo clientes novos de fato. Inclusive, a gente se embasou muito em alguns relatórios da Zendesk, da Salesforce, da Sprout Social e do Twitter, né, antes do Elon Musk, que falam sobre a importância do bom atendimento, como clientes com atendimento ruim deixam de comprar numa marca, como esse contato via redes sociais é bem avaliado pelos clientes. Inclusive, a própria Zendesk sugere, né, e implementou uma feature de análise de sentimentos, que só que é extremamente cara. Né? Aí, nesse case, a gente pegou um dataset fornecido pela Olist, que talvez nem todo mundo conheça, mas é uma gigante do e-commerce brasileiro. Se vocês já compraram alguma coisa no site do Extra, do Carrefour, da Americanas, do Magalu, enfim, é bastante provável que já tenham comprado alguma coisa vendida e entregue pela Olist, né, que é bem grande mesmo. Eles disponibilizam, né, uma base com cerca de 100 mil avaliações e vários outros dados interessantes. Né? Então, o que a gente fez primeiramente, né, fazer uma análise exploratória desses dados para entender as características do dataset, o que seria interessante considerar ou não, enfim. Depois do treinamento do modelo. É importante, né, esse dataset, eu estou falando qual que é a empresa, mas o dataset em si é todo anonimizado, então não tem nenhuma informação do cliente em si ou, ou dos vendedores. Né? Inclusive, nas avaliações, os nomes das lojas foram trocados por nomes de casas de Game of Thrones. É uma curiosidade aí.
Inclusive, a casa Lannister é a que mais aparece nas críticas negativas. Para mim faz total sentido. Enfim, foi mais uma breve introdução, espero que a ideia tenha ficado clara. Agora o pessoal vai dar mais detalhes do ponto a ponto aí na frente. Bom, boa noite a todos. Trazendo uma parte aqui que a gente deve ter ficado todo mundo meio apreensivo, né? Começando pelo objetivo, mas vamos lá. Bom, o nosso objetivo ele é simples, mas é essencial, que é melhorar a experiência do consumidor, reduzir a taxa de churn e aumentar a retenção de clientes. No caso da variável resposta do nosso estudo, é a classificação dos sentimentos expressos pelos clientes, onde os comentários eles foram classificados em 3 categorias: negativo, neutro ou positivo. Sendo negativo os clientes que são insatisfeitos e frustrados, neutros, postura indiferente, sem emoções fortes, e positivos, aí, obviamente, os que elogiam ou que recomendam, né, o produto ou serviço. Com relação ao modelo de análise, é um modelo de classificação de sentimentos baseados em técnicas de processamento de linguagem natural aplicado aos comentários dos clientes. Pode passar. Um ponto é a questão da valoração financeira, que esse tipo de análise com certeza pode gerar para as empresas, né? E ao monitorar o sentimento dos clientes, a gente levou em consideração 4 tipos de retornos financeiros que a empresa pode ter, e obviamente acredito que dá para elencar outros mais, mas eu fiz de uma maneira cíclica, porque de certa forma um acaba interferindo no outro, mas começando ali por reduzir a taxa de churn, né, que globalmente as empresas elas perdem cerca de 1,6 trilhões de dólares anualmente por rotatividade de clientes, e um aumento modesto ali de 2% na retenção pode gerar uma redução de custos de até 10%. Outro ponto, economizar na aquisição dos clientes, que é manter um ponto interessante, né, que que eu busquei aqui na pesquisa, que manter clientes existentes é 5 vezes mais barato do que adquirir novos clientes. Então, ao reduzir ali a taxa de churn e aumentar a retenção, acaba economizando em campanhas de marketing, ao mesmo tempo aumentando as vendas ali, com upselling e cross-selling. Terceiro ponto, aumentar a receita, né? Tem uma pesquisa da Harvard Business School que fala que um aumento de 5% na retenção pode levar a um crescimento de 25% a 95% nos lucros. E por último, não menos importante, melhorar a margem de lucro, né? Porque clientes mais satisfeitos, eles exigem, obviamente, menos suporte, e isso otimiza a eficiência operacional. Pode passar para o próximo. Obrigada. Para esse estudo, então, a gente utilizou o dataset de revisões de pedidos da Olist. Está disponível no Kaggle, a gente vai disponibilizar o link também. A Olist, ela é uma, como o Pena falou, né, mas está trazendo um pouquinho mais de contexto, é uma plataforma brasileira de marketplace. Os seus dados aí proporcionam uma base rica e diversificada para a gente conseguir analisar a experiência de compra dos consumidores, e aí a gente entra nessa parte de incluir as notas ali de 1 a 5 para criar um ranking, e muitos comentários detalhados a respeito dos pedidos, né, sobre os pedidos. Então, esse conjunto de dados a gente achou que é ideal para criar modelos robustos, né, de análise de sentimentos e ajudar a clusterizar tickets, por exemplo. Tudo isso aí apoiando o atendimento ao cliente de uma forma mais eficaz. Do meu ponto é isso. Bom, boa noite, pessoal. Com o intuito de estruturar as transformações dos dados citados pela Ana, a gente definiu 3 camadas de dados. A primeira delas é a camada raw, onde a gente tem os 100 mil registros brutos, e já na camada trusted, a gente tem a aplicação de filtros e limpeza sobre os dados da camada anterior, como a remoção das avaliações que possuem palavras referentes a entregas, obtendo assim 20.641 registros. Essas palavras foram removidas, uma vez que a entrega é feita de forma terceirizada, e o intuito da nossa análise é ser principalmente sobre o sentimento dos clientes sobre os produtos e os parceiros da plataforma. Na sequência, a Aline vai poder fundamentar mais esse contexto sobre as entregas a partir da análise exploratória também. Pode passar, por favor, Pam. A terceira e última camada é a delivery,
que enriquece os dados da camada Trusted, obtendo transformações como a unificação dos textos de título e comentários, obtendo assim uma lista com as palavras presentes e identificação do sentimento da avaliação, sendo atribuído como positivo avaliações por pontuações maiores que 3, neutro para iguais a 3 e negativo para menores que 3. Nesse contexto, dos dados totais, 71% se referem a avaliações positivas, quase 9% a avaliações neutras e 20% a negativas, indicando assim o desbalanceamento entre as categorias de sentimento. Todas essas transformações e as outras que a gente fez também podem ser visualizadas integralmente no nosso GitHub. Pode passar, por favor? Nesse contexto, a partir da camada Delivery, foi possível notar a presença de 100.550 palavras e 9.584 palavras únicas, indicando uma baixa variação no uso de palavras e muitas repetições entre elas. Além disso, para as análises seguintes, a gente removeu as stop words, que são as palavras que não agregam significados relevantes para o contexto da nossa análise, e assim a gente pôde gerar 25 bigramas mais frequentes, que representam as maiores ocorrências no uso de palavras consecutivas, que é a imagem ao lado, o que permitiu que a gente identificasse o uso de adjetivos nas avaliações, como as sequências de palavras ótimo e produto, super e recomendo, e não e funciona. Pode passar, por favor? A gente também gerou nuvens de palavras com as 25 principais palavras de cada categoria de sentimento. Assim, nas avaliações negativas, a palavra não é a principal, e vemos também menções às palavras recomendo, qualidade, produto, defeito e errado, nos indicando também que boa parte das reclamações se referem a frustrações sobre o produto e a experiência no uso dele. Para as avaliações neutras, a gente ainda vê a palavra não bem presente e também as palavras qualidade e recomendo, mas dessa vez a gente nota palavras positivas também, como gostei, e palavras de contradição como porém, o que indica a mistura entre sentimentos positivos e negativos nas avaliações dos clientes. Já nas avaliações positivas, a palavra não já aparece com uma frequência bem menor que nas nuvens anteriores, e a palavra recomendo toma destaque. Outras palavras também como ótimo, excelente, gostei, aparecem reforçando essa satisfação do cliente com a compra. Bom, boa noite a todos. Agora mostrando um pouco da nossa análise exploratória. Nós elaboramos toda a análise uni e bivariada, e caso alguém se interesse, todas elas estão em um documento lá no GitHub do projeto, mas para o momento nós trouxemos as mais relevantes. Nessa primeira análise, a nossa intenção foi explorar como o tempo de entrega afetaria a avaliação dos clientes. O que nós observamos aqui é que existe uma tendência clara. À medida que o tempo de entrega diminui, a satisfação do cliente aumenta. Esse fator foi crucial para confirmar a influência do frete nas avaliações finais dos clientes, justificando então a retirada de palavras que remetiam à entrega, conforme a Ana Lívia mencionou anteriormente, uma vez que o nosso foco aqui é a análise do produto em si. Pode passar. Nessa segunda análise, foi para enxergar a relação entre categorias de produtos e os seus volumes de vendas, além das avaliações. Um ponto interessante é que, apesar de cama, mesa e banho, que é o primeiro, ter o maior volume de vendas, as avaliações elas não são boas. E aí, por outro lado, outras categorias como beleza, saúde e automotivo, que é a última ali, têm avaliações muito boas, mas um volume de vendas menor. Pode passar. Já nessa fase, nessa análise, o gráfico ele tem o foco nos vendedores e na correlação entre volume de vendas e avaliações. É possível ver que os vendedores como o seller A e B têm altos volumes de vendas, mas as suas avaliações elas são moderadas. Já o vendedor seller E, ele apresenta uma avaliação média muito baixa, que está aí abaixo dos 3,4. Esse dado sugere que, apesar de vendas em grande escala, a satisfação do cliente ela não está garantida. Próximo. E, por fim, nós observamos a relação entre a nota de avaliação e o faturamento. Aqui ficou claro que os produtos com avaliação de 5 estrelas, eles representam o maior volume de vendas, indicando que a alta satisfação do cliente ela é fortemente associada a maiores vendas. Boa noite, pessoal. Falar um pouquinho sobre o modelo. Talvez alguém tenha se perguntado, né, como exatamente computadores conseguem entender algo tão humano, complexo e ambíguo que é a nossa linguagem, né, a linguagem natural.
E é justamente aí que vem a engenharia de características, e mais especificamente o processamento de linguagem natural. Consiste em um conjunto de técnicas aplicadas a textos a fim de gerar representações numéricas e, portanto, inteligíveis aos computadores. Assim, a gente optou por utilizar um modelo de aprendizado conhecido como Doc2Vec, cuja principal vantagem está em gerar uma representação otimizada e que condensa informações sobre o contexto das palavras de um documento, resultando em algumas centenas de características. E essas características, elas podem ser interpretadas como vetores, né, que possuem uma direção, um módulo, e em que os documentos similares apontam para uma mesma direção, né? Essa é a ideia do treinamento. E como, infelizmente, somos seres que só enxergam em até 3 dimensões, a gente projetou, então, esses vetores para um plano bidimensional, né? Obviamente preservando a distância e a direção entre eles, para que a gente pudesse entender melhor como esses dados se comportam. Daí, com a imagem à direita, né, a gente consegue perceber nitidamente o desbalanceamento, que já foi supracitado aqui antes, né? A gente vê que ele aproximadamente, pintado em vermelho, os comentários positivos somam 70% dos dados, negativos em azul somam 20% aproximadamente, e neutro em cinza somam 10%. Além disso, também é notável a existência de um vazio, né, entre as classes negativas e positivas, porém, grande ambiguidade, né, para com a classe neutra, que se mistura com as demais classes, além de apresentar algumas de suas instâncias dentro de outras classes, né, justamente por ser uma classe ambígua. Pode passar, por favor. Certo, mas tendo então as características geradas, né, resolvemos atacar o problema de análise de sentimentos como um problema de classificação. Então, a gente almejou prever a polaridade do texto, né, entre 3 categorias, já ditas aqui, negativo, positivo e neutro. E quanto ao problema de desbalanceamento das classes, né, a gente resolveu ponderar para que erros de predição cometidos em relação às classes com menor quantidade, né, ou seja, as classes negativas e neutras, fossem mais severamente punidas pelo modelo em relação aos erros cometidos na classificação de comentários positivos, né. E, bom, e dentre os diferentes modelos testados, né, o SVM linear se mostrou mais promissor em nossos testes preliminares, justamente por ser efetivo, né, para problemas que têm um alto número de características, em que o foco do modelo é justamente encontrar, né, uma margem, a maior margem possível entre as classes, né, com uma certa tolerância, obviamente, separando logo, né, espacialmente as classes umas das outras, no que é conhecido como hiperplano, né. Usando então o conjunto de treinamento, a gente realizou uma busca exaustiva, né, para encontrar as melhores configurações desse modelo, almejando tanto aumentar a assertividade, como também sua capacidade de lidar com um conjunto de dados nunca antes vistos, que seria o conjunto de teste, né. Pode passar, por favor. Enfim, após o treinamento e ajuste fino, mensuramos sua performance, a performance do modelo SVM, em relação ao conjunto de teste, né. Como medida geral, o nosso modelo atingiu uma acurácia de 78%, obviamente ponderando pela quantidade desbalanceada de amostras de cada classe, né? E já abaixo a gente vê imagens, né? Temos as métricas de precisão, que nada mais são do que uma representação do quão correto as predições do modelo estão. E também trazemos a métrica de recall, que representa o quanto o modelo deixou de acertar em suas predições. Em ambas as imagens, as colunas representam as predições do modelo e as linhas representam a classificação correta dos dados, né? Mais especificamente, à esquerda, a gente tem a métrica de precisão, em que o somatório dessas colunas, né, resulta em 100, obviamente, e assim a gente vê que a classe positiva foi a mais precisamente classificada, seguida pela classe negativa, e exceto pela classe neutra, onde vemos uma baixa precisão, uma vez que o modelo confunde a classe neutra com a positiva e a negativa com maior frequência, né? E à direita, finalmente, temos o recall, cuja análise deve ser feita, diferentemente da precisão, ela deve ser feita com base nas linhas, né? As quais cada uma vai resultar também num somatório de 100%, aproximadamente. E, igualmente, a classe positiva foi a melhor classificada aqui nesse contexto, seguida pela negativa, e, novamente, a classe neutra é a que mais deixou de ser classificada corretamente. Agora passo a palavra para a Thaís. Boa noite, gente. A gente falou bastante de detalhes técnicos do modelo, mas no fim das contas, qual a relevância dele para o negócio? Então, a identificação do sentimento dos textos dos clientes permite a criação de filas de atendimento baseadas na polaridade desses textos. Com a integração ao CRM, vai ser possível direcionar os chamados para setores especializados, como, por exemplo, direcionar chamados de comentários classificados como negativos para equipes dedicadas a resolver esses problemas, gerenciar crises na reputação da marca junto ao cliente, entre outros. A classificação atribuída aos chamados pelo modelo pode passar pelo refinamento dos atendentes humanos, confirmando ela ou alterando em caso de equívoco do modelo.
É importante também reforçar que a camada de análise de sentimentos entrega, literalmente, a análise de sentimentos, o que determina como essas análises serão interpretadas e como os chamados serão alocados em cada fila varia da regra do negócio. É o que a gente chama de modelo agnóstico. Então, ele vai funcionar independente da regra de cada negócio. Pode passar. A gente separou também um case real onde essa solução pode ser aplicada, que é o da empresa onde eu trabalho, que é a ePharma. Um dos escopos dela é a análise de feedback de pacientes em relação ao uso de medicamentos. Esse processo acontece com contato do paciente com a empresa por meio dos nossos canais de atendimento. O setor tem 10 analistas que atendem em média 900 chamados por mês. A falta de conhecimento da ação do medicamento por parte dos pacientes, expressões linguísticas regionais e a quantidade de chamados para análise são os principais ofensores do setor de atendimento. Pode passar. Com a solução que estudamos, seria possível identificar mais rapidamente a polaridade dos feedbacks e assim priorizá-los de acordo com a regra de negócio. Esses feedbacks. Não, pera. Aqui, voltei. Acabou apagando aqui. Um dos feedbacks negativos mais críticos em relação a esse contexto é o efeito adverso do medicamento, o que pode colocar a vida do paciente em risco. Então, aqui, para essa regra de negócio, a fila de atendimento de feedbacks negativos é a prioridade zero. Esses feedbacks são reportados à indústria farmacêutica que produz o medicamento e a Anvisa também, que pode implicar até na retirada do medicamento de circulação. Então, tem nessa parte uma questão regulatória bem importante. Um dos feedbacks positivos mapeados é a remissão dos sintomas da doença em tratamento. Essa informação alimenta a plataforma que a gente tem, que conecta médico e paciente e fornece dados importantes para o médico sobre a efetividade do tratamento. Feedbacks neutros não possuem tratamento específico no fluxo da empresa, então eu também nem tenho muitas informações sobre como isso é tratado. Mas, em suma, essas são as regras de negócio que é da empresa que eu trabalho para esse escopo específico. Agora, para outras empresas, o tratamento de cada polaridade pode ser diferente e deve ser coerente com seus respectivos contextos. Pode passar. Com os estudos que a gente desenvolveu, a gente pode perceber que a análise de sentimento é um recurso que pode mesmo otimizar a interface entre clientes e empresas. Considerando que as características do nosso dataset de estudo da Olist, cerca de 70% das reviews são positivas, 20% são negativas e 10% são neutras. Para uma regra de negócio onde a prioridade zero age sobre textos negativos, é possível alocar mais recursos para lidar com essa fila e com a fila de textos neutros, permitindo que esses profissionais específicos se concentrem nos 30% de chamados prioritários e não precisem analisar os 100% em busca do que realmente é prioritário. Pode passar. Dessa maneira, os casos críticos podem ser resolvidos com mais agilidade, o nível de satisfação do cliente em relação à marca aumenta e a possibilidade de churn diminui. Em outras palavras, contribuímos para aumentar a retenção dos clientes, pois entregamos informações relevantes, no caso, o sentimento dos textos, que habilita a área de negócios a conceber soluções e fluxos para realocar recursos, e assim manter os clientes satisfeitos e reverter possíveis detratores. E é isso. Muito bem explicado. Gostei, principalmente da explicação de tudo, na verdade, mas a aplicação no negócio direto, a explicação do ponto de vista financeiro, da importância do que está sendo feito. É um modelo de alta complexidade, não é um modelo trivial, é extremamente útil, tá? Algumas considerações, o modelo ele pode ser feito e refeito, então é como se vocês fizessem essa primeira análise, deu 78 de acerto, você consegue ir refinando esse modelo e 2, 3, 4, 5, 10 interações depois, ele pode se tornar realmente um modelo com bem maior precisão, mas isso é irrelevante, é só para mostrar que ele também aprende, ele que é interessante isso. E as aplicações de um modelo como esse, claro que o call center é um dos principais, mas a gente está estudando junto com o pessoal da engenharia de alimentos, aqui da Unicamp,
como é que a gente usa para ler isso, ler tese de mestrados, por exemplo, usando um modelo muito parecido com esse, né? Tirar palavras-chave e etc., fazer com que a gente permita ler várias teses em poucos dias. Então, meu, super parabéns a todos aí, gostei demais da apresentação, de verdade, assim, ficou muito boa, a apresentação ficou boa, todo mundo falou, cobriram todos os pontos que tinham para cobrir. Parabéns, Grupo 2. No chat, bom, no chat tem um pedido para trocar a